como não converso contigo há um bom tempo, queria primeiramente saber de ti uma análise a respeito do real momento do Oriente Médio, partindo do ponto da presença e da ausência de Donald Trump, pelo que a gente tem percebido há muitos anos, na verdade, mas que ficou muito evidente agora nos últimos dias, é que o Netanyahu não faz nada ou faz muito pouco se o Trump não autorizar ou não apoiar também. É por aí, a situação Irã, Israel, principalmente Israel, está na mão de Trump, e se tu pode colocar junto a tua resposta em relação à Palestina, se a Palestina também vai ser um destino definido pelo governo dos Estados Unidos, ou seria exagero dizer isso? Bem, primeiramente, assim, gostaria de agradecer mais uma vez o convite a todos vocês que estão assistindo aqui pelo Diário do Centro do Mundo. Mas vamos lá ao que a gente tem. Pessoal, é o seguinte, a gente está lidando, não é com uma questão de factualmente destruição ou danos ou qualquer tipo de coisa. A gente precisa entender que nesse conflito não é a primeira vez que o Irã atinge Israel e nem base militar israelense e nenhum programa militar israelense. Então, assim, qualquer dano, e Tel Aviv sofreu danos absurdos. Donald Trump falou essa noite, inclusive em entrevista, que Tel Aviv, assim, foi muito atingida, né, por mísseis iranianos, né, e pela tecnologia militar iraniana. Então você tem uma sensação de insegurança muito grande em Israel. Israel, enquanto um projeto colonial, ele precisa ser atrativo para que as pessoas continuem indo para lá. É um país de população rotativa. É um lugar onde você precisa, digamos assim, ter aquela utopia, né, onde você tem acesso a tudo, né, a sociedade consegue promover tudo para você ali, né, às custas da população que está sendo colonizada, todas as coisas. Então, a propaganda é muito importante. Então, assim, primeiro as informações que foram colocadas, tanto pelas fontes americanas, quanto pelas fontes iranianas, quanto por todas as fontes de analistas, é que o programa nuclear iraniano não sofreu nenhum tipo de dano, né? Não sofreu nenhum tipo de dano significativo, até porque o Irã construiu seu programa nuclear esperando que isso acontecesse, esperando que esse tipo de coisa acontecesse. O Irã não fez, né, digamos assim, o seu programa nuclear em cima de uma barraquinha de pastel no centro de Teherã, né, pessoal? O Irã colocou, digamos assim, a sua tecnologia militar embaixo das regiões mais montanhosas do Irã, e para quem sabe, não há tecnologia americana que consiga destruir, né, digamos assim, a capacidade bélica de nenhum grupo quando ele se enfia em regiões montanhosas, né, ou mesmo túneis. Vocês precisam ver que Israel, mesmo com toda a sua tecnologia militar, está perdendo soldados para o Hamas até a data de hoje. Hoje, 7 oficiais israelenses foram mortos, né, pelo Hamas. E assim, mesmo Israel tendo toda a sua tecnologia de ponta, o exército mais viciado em tecnologia do mundo está há 2 anos sem conseguir eliminar o Hamas. E aí, assim, em um dia os Estados Unidos vai conseguir destruir o programa nuclear iraniano. Bem, eu sou muito cético quanto a isso, né? Não sou um apologista nem defensor do Irã enquanto país, né? Para mim, o Irã é um país com suas particularidades positivas e negativas, mas é preciso entender que esse tipo de vitória agora vai precisar ser cantada pela mídia, quando a mídia, primeiramente, com todos os dados que tinham disponíveis, cantou a derrota de Israel, que foi o que aconteceu, entendeu? Israel foi derrotado em todos os âmbitos possíveis. Israel foi derrotado na propaganda, Israel foi derrotado militarmente, Israel demonstrou para o mundo que seu grande Iron Dome, David Sling, várias coisas são grandes tigres de papel, né? E aqui eu não estou falando isso para exaltar a imensa capacidade iraniana, estou simplesmente colocando para as pessoas o que são fatos. Primeiro, quem derrotou Israel foi o Hamas, entendeu? O Hamas conseguiu derrotar Israel. Por quê? Um grupo de guerrilha que você tem dentro de um território ocupado, né, por uma potência colonizadora, a única coisa que esse grupo precisa fazer para não deixar de existir é continuar existindo. Né, para vencer é que ele continue existindo, que a causa dele continue sendo legitimada. E qual foi a meta que Israel colocou para decretar sua vitória? A extinção do Hamas. Isso não aconteceu, então quem venceu? O Hamas. Então, assim, se a gente for colocar as metas de Israel para o conflito com o Irã, mudança de regime, que a Revolução Islâmica acabe e o Irã deixe de ser um país resistente, né, ali na região, e passe a ser uma parte dos governos títeres do Estado israelense, né, o que é chamado hoje em dia na geopolítica já de o eixo da assistência ao invés de eixo da resistência. Então, isso, o Irã, ele tem ali seu programa nuclear e está preservado, pessoal, está preservado, não se sabe, e a gente nunca vai saber, tá? O Irã não vai colocar ali, nem se sofreu muitos danos, se não sofreu absolutamente nada, sofreu pouco, o Irã não vai revelar, porque isso é uma questão estratégica de Estado. Mas a propaganda vai ser feita, né? Porque primeiro foi colocado os fatos que Israel tinha sido aniquilado, tinha sido derrotado, né? Mas depois você vai ter toda a invertida de narrativa. Por quê?
Porque o Estado de Israel é o único país que precisa de propaganda para continuar existindo. Não é precisa de propaganda para continuar recebendo turista, não é que precisa de propaganda para continuar tendo seu soft power imenso, mas para continuar existindo. Israel precisa que vários jovens judeus ao redor do mundo inteiro, todos os anos, tomem a decisão de mudar para lá, senão acaba o país. Então, é basicamente isso, né? Então, assim, ter uma potência com capacidade nuclear e mísseis de grande estrutura colocado contra ele não é uma coisa que é bom para a propaganda de um país rotativo. Bora pegar outro país rotativo, de população rotativa da região, Dubai, Emirados Árabes Unidos. Eles precisam de um influxo de imigrantes que vão trabalhar lá, né, na construção civil, na prestação de serviços, vindo de todos os cantos da Ásia. Vamos supor que amanhã Dubai se tornasse um lugar inseguro para conseguir dinheiro e para mandar para casa, na Ásia. O que é que ia acontecer com Dubai, os Emirados Árabes Unidos, Doha, enfim, todas as capitais ali da região do Golfo? Elas iam se tornar inviáveis. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. O que é um país como o Irã, com 90 milhões de habitantes, com uma estrutura política sólida, com, digamos assim, um exército 100% recrutado dentro de casa, com toda uma tecnologia bélica feita dentro de casa, sob sanções que são terríveis, né, que estrangulam a economia iraniana, e um país que precisa de propaganda para ficar recrutando soldado o tempo inteiro. Gente, quando Israel entra em guerra, tem que vir gente do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Alemanha, de todos os lugares para defender Israel. Entendeu? Então, assim, quando Israel se mostra uma causa perdida, estamos lá lutando, mas não precisamos, acontece o que acontece com a Ucrânia, né? Recrutamento forçoso. E o que a gente viu é Israel está fazendo isso. A lei que dava isenção de recrutamento militar para os judeus religiosos, né? Ali nas regiões, digamos assim, do pessoal que fica nas yeshivas estudando a Torá e tal, e essa parte importante da população jovem de Israel, ela era isenta. E agora eles estão começando a fazer uma pressão enorme no governo israelense para recrutar essas pessoas com muita resistência. E mesmo assim, né, não estão conseguindo. Isso não é um Estado vitorioso. Um Estado vitorioso não pede ajuda do Donald Trump. Né? O Irã tancou, digamos assim, utilizando a palavra dos jovens, o Irã tancou Israel aí por 12 dias, sem envio de trilhões de armas, ajuda militar da Rússia, ajuda militar do Irã, ajuda militar da China, ajuda militar da Coreia do Norte. Né? Enquanto Israel, na primeira semana de combate, já precisou que os Estados Unidos, Inglaterra, França, todo mundo fosse mobilizado para socorrê-la. Então, assim, o plano nuclear iraniano não foi destruído. E, pessoal, mesmo indo contra o que a propaganda ocidental coloca, e é pura propaganda, o interesse de Irã pela energia nuclear não é para construir uma bomba para transformar Israel num deserto radioativo. Tá? Até porque, se os iranianos fizessem isso, eles estariam inutilizando por décadas o terceiro local mais sagrado do Islã, que é a Mesquita de Al-Aqsa, e que é ali o Haram Sharif, na esplanada das mesquitas. A nuvem radioativa atingiria o próprio Irã, de alguma forma, e o Iraque e os países aliados do Irã. Então, assim, o Irã precisa de energia nuclear porque é um país que não tem um grande número de quedas d'água, não tem energia suficiente para atender todo o território iraniano. O Irã é quase 3 vezes maior do que o território da Ucrânia. Então, o Irã precisa de energia nuclear, precisa de um programa nuclear para que consiga fonte de energia limpa. O Irã não tem carvão. O Irã tem somente o quê? Cerca de 20% do seu território agricultável. O Irã é um país montanhoso. E assim, já passou por muitas fomes. Né? As pessoas precisam entender que, assim, no período da Segunda Guerra Mundial e na Primeira Guerra Mundial, as potências que estavam colonizando o Irã através de regime de protetorado desviavam a produção, né, de insumos agrícolas, da mesma forma que fizeram com Bengala, na Índia, né, para a Europa. E o que acabou acontecendo? Né? O Irã passou pela grande fome persa. Tem um artigo sobre isso no História Islâmica, inclusive. Então, o Irã precisa desse tipo de energia. Ele não vai acabar com a energia nuclear, porque o Irã é uma sociedade moderna, os iranianos não vivem com lamparinas, não vivem com tochas, eles precisam de energia elétrica. Eles vão continuar o seu programa nuclear, independentemente dos Estados Unidos querer ou não, independentemente como é que se diz, de utilizar como arma ou não. As pessoas precisam entender que os Estados Unidos se aproveitou do programa nuclear iraniano ser um programa nuclear com muita visitação internacional, com muita fiscalização, para usar fiscais, né, dos acordos de não proliferação nuclear para fazer investigações e passar onde estavam os principais centros de programação iraniana nuclear para os Estados Unidos. No meio da negociação, os Estados Unidos traiu o Irã. Né? Então, assim, se antes o Irã tinha uma questão religiosa, porque o Irã é uma teocracia, para o bem e para o mal, tá, gente? O Irã não construiu até agora sua bomba nuclear por uma questão de uma fátua, entendeu? O Ayatollah Ruhollah Khomeini, ele sempre colocou, e isso é um princípio da religião islâmica, tanto sunita quanto xiita, que queimar gente viva não é lícito na arte da jihad, na arte da guerra islâmica. Entenda, existe um adágio, uma frase do profeta Muhammad que diz o seguinte em árabe: La yu'azibu bin nar illa rabbun nar. Não se castiga pelo fogo, exceto o Senhor do Fogo. Então, na história do Islã, por exemplo, você nunca vai ter inquisição.
no sentido de você pegar uma mulher ou um homem que era um herege e botar numa praça pública e queimar. Isso é considerado um dos piores pecados na tradição muçulmana. Então, o Khomeini sempre colocou o seguinte, ó, podemos fazer guerra, a guerra pela defesa do Estado iraniano, ela é lícita, ela é uma guerra que, digamos assim, serve para proteger, né, os interesses do Estado iraniano e tal, mas existem limites teológicos para o que se pode colocar como arma. É porque, na mente das pessoas, essa questão do limite teológico para se utilizar na guerra não faz sentido nenhum, porque a nossa guerra já está completamente secularizada desde o século XVII, com a criação das bombardas, das galeaças e das coisas que a Igreja Católica lutou como para ser usada contra, né, como arma, a igreja sempre militou contra, e a guerra perdeu todo o sentido teológico. É por isso que o Ocidente, no fim das contas, desenvolve a bomba nuclear. No mundo islâmico é um tabu. Você queimar milhares de pessoas vivas, né, inocentes, combatentes, não combatentes, ao tempo inteiro, de uma forma generalizada. Isso é considerado um crime, é haram, dentro da tradição islâmica. Então, assim, mas agora você tem uma pressão da sociedade iraniana, porque os iranianos são muito nacionalistas, apesar de você ter uma oposição ao regime dos ayatollahs, né, o governo dos ayatollahs, vamos utilizar aí uma palavra um pouco mais correta para isso, ali dentro do Irã, a população iraniana agora pressiona o governo para que a bomba seja adquirida. E justamente a oposição que era instrumentalizada pelos Estados Unidos para a derrubada do regime, né, iraniano, do governo iraniano. Então, assim, foi um tiro no pé em todos os sentidos. Você recrudesceu os ayatolás, você recrudesceu o regime religioso. Estou falando de acordo com os objetivos que os Estados Unidos e Israel coloca. Você recrudesceu a aliança da oposição com a situação dentro do Irã. Então, assim, é isso, foi uma destruição. Só que enquanto isso está acontecendo, Israel aumentou ainda mais, como se assim, a gente achava que era impossível, né, sua pressão sobre a faixa de Gaza, e agora são 100 palestinos assassinados todas as noites, todos os dias. Acabei de ver um dado da B'Tselem, que é uma organização baseada em Israel de direitos humanos, né, e eles acabaram de colocar o que todos os outros dados estão colocando. Israel está matando mais de uma centena de palestinos por mortes diretas por dia, ou seja, bomba, míssil, explosão, tiro. Né? Fora as outras centenas que estão morrendo de fome, doenças, enfim, outras coisas. Então, assim, Israel está fazendo a limpeza étnica, está fazendo o genocídio, está fazendo o novo holocausto. E é isso que Israel está fazendo. E holocausto no sentido mais, digamos, morfológico, mais, digamos assim, etimológico da palavra, que é queimar. Né? Holocausto é o ato de queimar as oferendas que os hebreus faziam isso. Né? É daí que vem a palavra holocausto, que foi feito, né, com os judeus na Alemanha nazista. Então, assim, agora realmente, pessoal, assim, a população de Gaza está alguns meses de deixar de existir. A gente vai ver assim 1.000, 2.000 cadáveres numa certa área, porque as pessoas não tinham água para beber nem comida, né?